Muito bacana a gente poder conversar sobre uma peça de teatro. Curioso isso, assim, nós somos nós, o mundo, né? Boa parte do mundo, não só o Brasil, mas enfim. A gente gosta muito de formas de dramaturgia, né? É claro que talvez assim as gerações mais novas gostem do audiovisual, cinema, séries, enfim. Agora, que isso tem sua origem no teatro, ninguém tem dúvida. O teatro é o pai de tudo isso, né? Então é muito bacana poder falar um pouco dessa origem, né? Que é falar de teatro, falar de peças de teatro. Só que a perspectiva que a gente vai ver um pouco é uma perspectiva de leitor, né? De literatura, é ver a peça de teatro assim como esse gênero peça de teatro, gênero no qual está o Lisbela e o Prisioneiro. Acho que a maior parte de nós conhece Lisbela e o Prisioneiro como filme, né, como uma adaptação de sucesso estrondoso que foi Lisbela e o Prisioneiro, da peça Os Manlins. Mas então a gente vai fazer um movimento um pouco voltar para trás e ver de onde sai, né, esse texto que foi adaptado para o cinema, e um pouco assim, qual é o olhar de uma peça de teatro? Então acho que a primeira coisa que a gente não pode desconsiderar é que peça de teatro é escrita pensando em atores representando num palco, de alguma maneira, no cenário, enfim. Então tem a questão da força do ator. E claro também um elemento interessante que entra aí, que não existe na forma narrativa e nem na lírica, pelo menos na lírica que a gente entende desde muitos séculos, que é essa figura de ter um diretor, quer dizer, de ter alguém que vai meio que organizar um pouco, que vai dar um tom, que vai dar um olhar entre esse texto e esses atores. Não que os atores aqui sejam figuras passivas, não é isso, mas quer dizer, o diretor ele vai nortear um pouco, com certeza, ele vai dar o tom, a cara dessa relação, dessa leitura que esse grupo de teatro vai fazer dessa peça. Acho que isso é um ponto que é do teatro, quer dizer, que não tem nada a ver com a narrativa e não tem nada a ver com a lírica. Nesse sentido, a gente perde aquela voz do narrador, quer dizer, que é a típica voz da narrativa, né? É essa voz que nos conta uma história, para ter uma história que não é intermediada por nenhuma outra voz, mas que acontece na nossa frente. Quer dizer, você vê uma peça, da mesma forma que você vê um filme, como se aquilo estivesse acontecendo na sua frente naquele momento. Isso é completamente diferente da experiência que a gente tem quando lê um livro narrativo, né? Então isso é uma coisa, essa forma de escrever, né? Então quando você lê uma peça, e provavelmente na nossa vida escolar, a grande referência que a gente tem é o Gil Vicente, né? O autor português de peças de teatro. Eu acho que é até interessante falar do Gil Vicente e pensar no Os Manlins, porque o Gil Vicente foi um autor que também explorou todo um lado de cultura popular, de um teatro mais popular, né? Que o Os Manlins, de alguma forma, no Lisbela e o Prisioneiro, também faz. Quer dizer, ele vai ser alguém que vai trazer uma história que se passa ali em Pernambuco, e uma história simples, quer dizer, personagens simples que falam de uma maneira muito... enfim, como a gente vem discutindo quando falou do Guimarães Rosa, né? Quer dizer, um português que parece um português mais brasileiro, ligado à classe social de onde essa personagem fala, né? Ao lugar de onde ela fala, físico também, né? Geográfico. Então isso, e essa simplicidade dessa história, né? Quer dizer, uma história que vai falar assim claro, vai falar aparentemente um pouco de uma história meio de romance, né? Quer dizer, da Lisbela e do Leléu, mas que por trás dessa história, da mesma forma que a gente tem por trás de Alto da Barca do Inferno, né? E outras peças do Gil Vicente, discussões de valores, né? Só que esses valores, eles vão ser vistos de uma outra forma. Quer dizer, eu vou ter a personagem representando esse valor
como se tivesse ali na minha frente, naquele momento. No caso do teatro, de fato, é isso que acontece. Então, ler uma peça, acho que é sempre pensar isso, quer dizer, como é que isso vai virar ou deveria virar uma representação com outras pessoas. E não como é um romance que você lê e você vai imaginando aquilo, mas é uma projeção sua. Não vai ter alguém que vai parecer, como assim, hoje a gente associa o Leléu com o Selton Mello. Quer dizer, quem é a cara do Leléu? É o Selton, da mesma forma que a Lisbela é a Débora Falabella. Né? A gente tem essas pessoas materializando como a gente tem, como é o caso do Harry Potter, né? Quando vai ser adaptado, aquele ator vai ser a cara daquela personagem. Agora, quando a gente está lendo, e quando as pessoas, por exemplo, foram lendo o Harry Potter, não era a cara do Daniel Radcliffe. Quer dizer, era o imaginário que cada um tinha o seu. Eu, por exemplo, quando leio romances, eu não penso personagem, eu não vejo a cara de ninguém. Não é uma coisa que me... Para algumas pessoas, não. Assim, as pessoas leem e elas veem pessoas, elas veem, talvez com nitidez, alguém, que elas criam uma personagem mesmo. Então, o romance ele vai ter outras formas, né, de se relacionar com o seu leitor. E o teatro não, quer dizer, é um negócio que foi escrito para ser representado, para virar alguma coisa que outros vão interpretar e vão dar uma alma para aquilo naquele momento. Então, acho que a gente, ao ler uma peça, tem que ter isso em mente. E aí tem um ponto que eu acho que é muito bacana quando a gente vê o filme, né, o Lisbela, e a peça. Lisbela é um filme que tem um movimento grande, porque assim, cinema dificilmente, salvo um caso ou outro, vamos pensar o Beijo da Mulher-Aranha, que é praticamente gravado a partir da cela, né, em que estão, até para falar do Babenco, querido Babenco, né, falecido há pouco tempo. Eles estão dentro da cela e a gente tem alguns flashbacks nos quais a Mulher-Aranha vai aparecendo, mas a base daquele filme é a cela. A peça Lisbela e o Prisioneiro, diferentemente do que quem só viu o filme entende, né, ou percebe, ela é todinha dentro da cadeia, ela está em torno da cadeia. Então as personagens no palco vão aparecer ou dentro da cela, ou ali na frente da cadeia, o cenário é esse. Então, quando você pensa uma coisa como essa, quando você tem essa informação, quando você lê a peça, você já vê que, assim, adaptar é ser outra linguagem. É outra coisa, não é assim, é diferente, é completamente diferente. Não estamos dizendo com isso que é bom ou ruim, não é essa a questão. Mas digamos que a obra, né, a peça, ela já nasce com essa perspectiva. O romance pode até também sofrer um processo de ser transformado num audiovisual, mas é como se a gente dissesse assim, é uma outra obra. Então a peça, de alguma forma, ela já nasce com essa perspectiva de que aquilo vai se tornar uma outra obra. Ela vai ser transformada, ela nasceu para isso. Quer dizer, ninguém imagina assim, vamos ler essa peça e pronto. Quer dizer, a ideia é, no fundo, a grande materialização de uma peça de teatro é ser representada. Totalmente diferente do que é a narrativa e do que é a lírica, do que é a poesia. Então, acho que quando a gente vai pensar nesses textos, e aí a gente pode ler uma peça e falar assim, mas que besteira é essa? Que coisa tão besta, parece, né? Claro, porque se eu for ler com a cabeça de quem está esperando um romance, não é um romance. E não foi escrito para ser lido dessa forma. Então, acho que se a gente ler dessa maneira, a gente começa a ler o texto com outra perspectiva. E aí ele vai criando um sentido que eu acho que é muito mais apropriado para ele do que a gente tentar impor uma forma de ler que seja uma forma narrativa para uma peça de teatro.